está se criando nas cidades, está se debatendo, seria, sim, um ativo imobiliário, mesmo ele ainda não existindo, sendo só negociado aí na bolsa, na forma de papel. Uma outra questão é, quando a gente fala de financiarização, a gente está falando também da flexibilização do trabalho. E aí, essa flexibilização do trabalho entraria no que você está chamando de superexploração, que a gente precisa debater mais na América Latina. E aí, com a dimensão espacial, assim, você pode comentar um pouco na produção do espaço, dessa flexibilização do trabalho, aí a partir, especialmente da década de 90 na América Latina. Obrigada. Vai perguntar, João? Você não vai falar nada? Eu sei que você quer falar. Não, eu sei que o João temos muitas pessoas, o né? João tá Bom, me cutucando nós temos, faz então tempo. vamos lá, temos algumas coisas. Temos o seguinte, nós temos que o Paulo, pelas minhas contas aqui, se a gente termina às 2 horas e sai para o Minha almoço... resposta vai ser curta, pode fazer quantas perguntas quiser. Olha isso. A resposta vai ser... Não, sério, porque a gente sai daqui, às 2 e volta às 3h15. A gente está com meia hora de atraso, exatamente como estava. Mas a gente precisa sair daqui às 2 horas, né? Então, agora são 1h35. Então, a gente pode... Você quer liberar para quantas perguntas? Não, eu gostaria de ouvir o João, gostaria de ouvir a Carminha também. Pronto. Mas o João especialmente, porque a gente ficou o tempo todo conversando. Sim, não, obrigado, Paulo. curiosidade. Vou fazer 2 perguntas muito concretas. Uma é, nós não corremos o risco de perder a capacidade de interpretação ao negar a existência de variedades do capitalismo? Eu vou explicar rapidamente porquê. Eu creio, aliás, que tu próprio deste indícios de que há variedade. É tudo capitalismo, é óbvio. Mas há variedades de capitalismo. E deixa-me dar o exemplo da China. O exemplo da China é extraordinário, como laboratório, não é? Como laboratório, porque na China nós temos em coexistência, simultaneamente conflitual e pacífica, 3 tipos de capitalismo. Não é? O capitalismo neoliberal completamente globalizado, o capitalismo nacional como só é possível num país gigante e o capitalismo de Estado, que inclusive faz obras noutros países, em Angola, por exemplo, utilizando presos. Os presos estão mais perto dos escravos do que o trabalhador. Então, a tríade que tu referiste e a relação entre valor e preço assume modalidades completamente diferentes. Portanto, esta é a primeira pergunta, que é, eu creio que podemos perder capacidade interpretativa ao negar de forma talvez um pouco ligeira a ideia de variedades de capitalismo. Temos que discutir o que é variedade, o que é que entendemos por variedades de capitalismo. Ou seja, uma versão, não é recusar a visão da totalidade, mas é recusar uma visão totalitária, artificialmente unificadora do que é o capitalismo. A segunda questão é uma provocação, obviamente, que é, eu estava esperando pela segunda parte da intervenção. A segunda parte era sobre a utopia, certo? Bom. Esqueceu. Bom, se eu fosse inglês, eu sei, se eu fosse inglês, perguntava, so what? Não é? Nós hoje, o que temos no terreno é uma espécie de ilhotas de nano-utopias. São pequenas comunidades, com moedas sociais, que tentam desmercantilizar a vida coletiva. Pequenas experiências, nano-utopias. Temos isso, é interessante, mas nós já vimos aqui várias vezes que isso não é suficiente para mudar nada de estrutural. Bom, então, o entusiasmo, o otimismo inicial e essa palavra, utopia, que o Álvaro colocou e que tu aceitaste, onde é que nos pode levar? É um pouco isso que eu gostava de abrir um bocadinho portas para essa componente depois da utopia. Portanto, a primeira pergunta é analítica. Porque eu já perceberam isso? Eu fico um bocadinho nervoso quando se fala em reprodução do capital. Porque há vários capitais. E há muitas tensões dentro do capital. E falta o S. O S faz-me falta.
Paulo, obrigada pelo conjunto de reflexões que ajudou a levantar muitas questões. Eu queria começar de uma afirmação sua, com a qual concordo completamente, que é a pergunta mal colocada do Logichini. Então, eu vou colocar a pergunta de um outro jeito, que é se eu estou de acordo, não é o caso de se perguntar se realiza, mas seria o caso de se perguntar como ela se realiza no período atual. Então, eu gostaria de colocar, além dos pontos que você já nos brindou para compreender como ela se realiza no período atual, colocar mais duas questões. Primeira, o papel da ampliação do crédito, no caso brasileiro, tanto através do Minha Casa Minha Vida, como através do PAC, né, com dinheiro público. E aí eu estou falando da creditização, porque ela tem a ver com a financiarização, mas, vamos dizer, é o modo mais simples, mais elementar, que a gente, historicamente, vem fazendo há muito tempo. Como ela tem sido um dos elementos fundamentais hoje na redefinição das formas de produção do espaço urbano, em dois planos diferentes. Um primeiro plano, como o tamanho da cidade pode ou não favorecer a realização da renda. Porque, veja, sempre, né, todas as pesquisas que foram feitas no Brasil nos anos de 1980, que ficou super na moda, eu mesmo fiz tese sobre esse tema também, como é que se realiza a renda, a gente estava falando da questão do tamanho da cidade. Claro, quando o estoque de terras era menor e, portanto, a raridade, a realização da renda diferencial ou de monopólio se fazia com muito maior facilidade. Mas eu pergunto, agora, através do crédito, não foi justamente o contrário? Quer dizer, os grandes capitais não preferiram edificar Minha Casa Minha Vida nas cidades que não são, nos espaços que não são os metropolitanos, porque ganharam muito mais na renda, porque quando o imóvel é pago, você compra a casinha, né, e o Estado brasileiro oferece o financiamento dela, você está, na verdade, realizando duas coisas ao mesmo tempo, a renda e o lucro. Mas só que, se eu faço isso em Presidente Prudente, a proporção da renda é muito maior do que do lucro. E segundo ponto, desculpa me alongar, o fato de que hoje, no Brasil, diferentemente do momento em que foi instituído o sistema financeiro habitacional, né, a maior parte dos compradores de imóveis, a maior parte eu estou exagerando, mas uma boa parte dos compradores de imóveis já tem um primeiro imóvel, tá? Não era como nós, da classe média, nos anos de 1970, que estavam tendo acesso ao primeiro imóvel. Uma parte grande hoje, não é à toa que mudaram as regras do sistema. Você pode ter um imóvel e pode comprar um segundo imóvel. Na medida em que isso aconteceu, nós não nos tornamos pagadores de renda e lucro na compra do imóvel, né, de uma forma diferente, e não é por isso que, não à toa, né, se vende cada vez mais a ideia de segurança e de exclusividade. Quer dizer, esse se tornou o elemento essencial da composição da renda no período atual. Quer dizer, uma coisa é um imóvel, né, que, ao ser vendido e ao realizar no seu preço renda e lucro, ele é vendido dentro de um ambiente, né, securitizado ou fora de um ambiente urbano securitizado. O preço é completamente diferente. Esse não seria um elemento para explicar a forma de produção, e aí uma especificidade que eu acho essencial para compreender o que é o Brasil, em função dos elementos que você tratou. É isso, nós estamos sempre, entre aspas, naturalizando a desigualdade que vem desde o período colonial e dizendo, bom, não podemos, afinal, todos viver nos mesmos lugares da cidade. Bem, eu, como prometi, vou responder todas as perguntas. Olha, a questão, Roberto, você mesmo deu a resposta no seguinte sentido. Nós precisamos fazer a revisão da leitura para essa nova realidade. É isso. Nós temos que retomar os clássicos e repensá-los, aprofundar, desenvolvê-los, né? E é uma obra que está incompleta e que precisa avançar. O Lefebvre tem vários textos, e particularmente no livro em que ele pega do Engels, que foi traduzido para o português como Cidade do Capital, né? Ele tem um capítulo todo que ele dá ênfase à incompletude da questão da propriedade com
com a reprodução do capital, com a acumulação do capital. E ele vai mostrando a necessidade de aprofundar esses estudos e realmente avançar do ponto de vista teórico, mostrando que está incompleto. Eu não tenho a menor pretensão de responder as perguntas, por isso podem me perguntar à vontade. A outra coisa não, eu acho que nós temos aqui um bom programa de pesquisa. É isso que nós temos. Nós temos isso. A única coisa que eu estou respondendo é que nós temos que partir dos clássicos para estudar isso. E eu acho que isso é uma proposta da praia da geografia. Já que você usou esse termo aqui, eu acho que a renda da Terra é praia da geografia. É a dimensão espacial dentro de um pensamento que só prioriza o tempo. Então, isso é o geógrafo quem tem que fazer. É o geógrafo, é quem pensa o espaço. É quem está trabalhando com essa categoria em termos de produção de espaço. E o que o geógrafo faz? Ele pensa, muitas vezes, só a produção global, não pensa a produção imediata. Poucos pensam a produção imediata. E quem pensa a produção imediata, raras vezes pensa a produção global. E quem pensa a produção total, muitas vezes não quer nem saber da imediata. E nós estamos encalacrados exatamente dentro disso, de pensar essas categorias para repropô-las, para repensá-las. Como é que se dá a realização do valor hoje? Nós estamos realmente com situações muito híbridas. A pergunta que ela faz do título financeiro que está lastreado numa propriedade imobiliária, ele é em parte financeiro e em parte imobiliário. É uma coisa nova, é um bicho novo que está nascendo. A gente precisa compreender esse bicho. Está entendendo? É um animal novo que está surgindo no mercado e que a gente está vivendo com ele. E a gente não está conseguindo trabalhar com ele. Então, nós temos que pensar isso. Então, nesse sentido, temos um belo projeto. Quando eu estou falando, não é para uma urgência de hospital. Se o cara veio com a unha encravada, não vamos tratar. Não, vamos tratar. Claro que vamos tratar. Vamos tirar a dor. Como se fosse médico. Temos que tirar a dor. Tá certo? Mas não podemos deixar os outros que estão morrendo aos montes morrerem, continuarem morrendo e ficar tratando das unhas encravadas. É isso que a gente tem que superar. E essa superação é uma superação teórica. É uma coisa, é um desafio não para o Brasil, mas é um desafio europeu também. Os problemas que você coloca com relação à China é um desafio para o mundo inteiro. É aquela da urbanização planetária. Nós temos que pensar na dimensão planetária, mas temos que pensar na dimensão planetária a realização do valor, como é que entra a questão do capital, como é que entra a questão do trabalho, né? As flexibilidades todas, toda essa transformação que está tendo no trabalho e toda essa maneira que está tendo de aproveitar da terra, do uso da terra. E aí tem algumas recomendações fundamentais. O problema do capítulo do Logichini não é a questão da pergunta que está errada. A questão é que ele mata também o capítulo. Ele fala, não precisa ler, não tem nada lá, só falta dizer isso. Não precisa ler. E tem uma recomendação que vai muito, não vou responder também as tuas perguntas, mas que é uma pista para a gente pensar. Ele, na edição brasileira da Civilização, está escrito dessa maneira. Marx fala, são duas coisas a distinguir. Uma, a renda que deriva do preço de monopólio, por haver dela independente preço de monopólio dos produtos ou do próprio solo. Quer dizer, é a renda que deriva do preço de monopólio. A outra é os produtos se vendem a preço de monopólio por existir renda. É a situação do café. Existe renda e ele vende a preço de monopólio. A situação imobiliária, a renda imobiliária, é a situação contrária. Você tem subsídio, você tem gente que pode comprar, você tem crédito, o preço vai aumentando. Ou seja, o preço, que já é um preço de monopólio, vai se tornando cada vez maior. Portanto, vai se tornando uma renda enorme. E essa renda não é uma renda fundiária, é uma renda do espaço. É uma renda que está fundada na questão da base, é uma renda imobiliária. Então, a gente tem que distinguir renda fundiária de renda imobiliária, e a função de uma e de outra no processo de formação do preço e do valor é diferente. A renda fundiária faz parte do processo de produção. A renda imobiliária, não. Ela aparece a partir do preço pelo qual é vendido. Tanto que as negociações nessas
nessas revitalizações todas, é em termos de saber o quê? Qual é o preço para qual vai ser vendido. Aí eu volto ao Neil Smith. Olha, tem um hand gap aí a ser realizado, tem um potencial a ser realizado. Por quê? Porque tem um preço que vai subir e a gente, então, vai poder realizar a renda. Né? Isso é uma coisa extremamente importante. Só tem uma outra coisa. Os vários capitalismos, eu não consigo... O capitalismo é um só, ele é extremamente desigual, se manifesta de várias maneiras, eu estou mais para o lado do desigual e combinado, entendeu? A coisa é assim, desigual, mas está tudo dentro de um mesmo barco. Nós estamos dentro de um mesmo barco. É capitalismo, exatamente. E ele tem manifestações desiguais. Então, nós temos que entender exatamente essas diferenças todas, que são diferenças setoriais, que são diferenças de cidade para cidade, em termos territoriais também, né? E são diferenças sociais. E são, hoje, diferenças internacionais promovidas pelo capital. E o capital tem uma tendência a equalizar esses ganhos. A tendência a equalizar os ganhos é que faz mascarar que o fundamento é o trabalho. Né? Porque vai ser os lucros é que vão competir. Então, você vai ter uma ideia de preço de produção. E hoje, o que está sendo burlado, que faz nós pensarmos o mesmo problema do Sismondi, é que ele ainda estava pensando o capitalismo industrial nascente. E nós estamos pensando um capitalismo industrial minguante. A situação é muito parecida em termos das coisas, que até foi falado aqui. As coisas não são substituídas, não sei o termo. As coisas permanecem. A acumulação primitiva permaneceu, está aí. E faz o capital acumular também. Agora, essas coisas aparecem como novas e não são novas. Nós é que a vemos como nova. A financiarização, ela estava lá. O que o Engels mostrou? É uma espécie de financiarização, o papel da Bolsa, a questão que está se transformando em termos das propriedades da terra, se tornar toda uma coisa das finanças, eu acho que seria extremamente importante. E aí, o que a gente tem que fazer? Rever essas leituras, perceber a realidade que está diferente e fazer uma crítica contra-hegemônica. Quer dizer, nesse sentido, é exatamente isso que nós estamos fazendo. O grande desafio é esse. Nós construirmos uma crítica contra, porque o capital se tornou uma linguagem universal, de senso comum. É como no Brasil, todo mundo é juiz de futebol. Né? Capital também, todo mundo discute isso, tem aplicações, tem tal... o que eu vou fazer do meu dinheiro, se vai sobrar, não vai sobrar, todo mundo está financiarizado, de certa forma. Então, nós temos que romper com esse senso comum da vida, da relação capitalista, que está sendo imposta para nós, e tentar fazer uma crítica contra-hegemônica a isso. A utopia é essa, fazer uma contra-hegemonia. Não, eu enumerei algumas coisas. Não, eu enumerei algumas coisas. Eu enumerei o JAP no sentido da crítica ao valor. E acho extremamente interessante a proposta do Polanyi.